Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando você e toda a tua casa, toda a tua família. Que Deus dê sabedoria a você da palavra dele. Nós sabemos que o tempo está próximo e as profecias do livro do Apocalipse nos revelam isso. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que está escrito no capítulo 17 do livro de Apocalipse, onde vem falando sobre a descrição da grande meretriz. Esse capítulo ele fala que tem uma mulher que está montada em cima de uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. É sobre esse assunto que eu quero compartilhar com você. No capítulo 17 do livro de Apocalipse, versículo 1 em diante, diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Águas, na Bíblia, em profecia, significa povos, nações e línguas. Tá bem? Águas, em profecia, significa povos, nações e línguas. Então, aqui fala que a meretriz está sentada sobre muitas águas. Ela está sobre as multidões, nações e línguas. O versículo 2 continua dizendo assim: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devastação foi que se embebedaram os que habitam na terra. Verso 3: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escalante, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui a gente passa a começar a entender a visão que João, quando esteve na ilha de Patmos, começou a ter. Então a Bíblia fala aqui sobre águas, que nós sabemos que significa povos, nações e línguas. Aqui também fala sobre uma mulher que está montada sobre uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta deveria ser muito estranha. Eu acredito que João ele se espantou ao ver esse relato. Então o anjo pega João, leva para o deserto, em visão, em sonho, e ali mostra uma mulher montada sobre uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Mas o que significa mulher em profecia? Em profecia, na profecia, mulher significa igreja. E cabeças, o que significa cabeças? Cabeças e o que significa também os chifres. Então a Bíblia mesmo por si só, ela se interpreta, ela nos explica sobre esses mistérios, sobre esses assuntos. Então o versículo 4 diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então aqui fala que a mulher está sentada sobre a besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. E ela tem muitas pedras preciosas sobre si, então é uma mulher muito rica. Então a Bíblia fala aqui que mulher significa igreja, então é uma igreja muito rica, que deu de beber a todos os reis da terra, e eles ficaram embriagados. O versículo 5 fala assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Pronto, aqui está a sua identificação. Aquela mulher que está sobre a besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, ela tem um nome. Ela tem um nome. E a sua inscrição diz assim: Babilônia grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, se ela é a mãe, ela tem filhas. E aqui a Bíblia fala que ela é a mãe e tem meretrizes, tem filhas. E todas essas filhas lhe obedecem. E a Bíblia diz que ela também é a abominação da terra. O versículo 6 continua dizendo: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então João, ele vê e ele fica espantado. Como assim? Essa igreja com o sangue dos santos, seguidores de Cristo, o que foi que aconteceu? Então essa igreja, que a Bíblia fala, que o Apocalipse fala, ela martirizou, matou os seguidores de Cristo, ela tem o sangue sobre si deles.
Isso mostra que ela perseguia e continua perseguindo o povo de Deus. Então João ele se espantou. Então no verso 7, o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Pronto, João ele ficou espantado. Então o anjo chega até João e disse: João, não se espante, eu vou contar para você o que significa isso, esse mistério. E eu também vou contar para você o que significa as 7 cabeças e os 10 chifres, João. Eu vou contar para você. E eu quero que você que está assistindo entenda isso, porque isso é muito importante, porque o tempo em que estamos vivendo hoje, essa profecia está se cumprindo nesse tempo que estamos vivendo hoje. Então o versículo 8 diz assim: a besta que viste, João, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então João fica abismado. Como assim? A besta é isso que você está falando para mim? Então o anjo disse: olha, ele caminha para a destruição. Ela caminha para a destruição, ela só quer destruição, ela só pensa em destruição, destruir o povo de Deus. Mas eu quero que você entenda o que diz o decorrer nos versos em seguinte. O verso 9 diz assim: aqui está o sentido. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, João. Você não viu uma besta com 7 cabeças? Pronto, essas 7 cabeças significam montes. Significa montes, João, as 7 cabeças, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. João, entende, João? Essas 7 cabeças que você viu são 7 montes, que significa também reis. Então, ela está localizada no local onde tem 7 montes, 7 reis. E aí a gente passa a entender o que significa essa mulher, quem é a besta, a qual ela está sentada. O versículo 10 diz: dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo, João. João, entenda uma coisa: as cabeças que você viu são montes, são reis. Mas no verso 10 aqui diz: dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. O versículo 11 continua dizendo assim: e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Novamente aqui fala que não só a mulher caminha para a destruição, mas esse 8º que surgirá dos 7, ele também caminha para a destruição. O versículo 11 diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, não receberam o poder, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Essa profecia aqui, ela está bem pertinho de se cumprir. Isso vai acontecer. Então Deus está permitindo que você conheça isso para que você fique atento, se prepare para não ser enganado, para quando essas coisas acontecerem você ficar atento e poder se livrar das artimanhas, das armadilhas do diabo. A Bíblia fala no versículo 13: tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Verso 14: pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Louvado seja o nome do Senhor, glória seja o nome do Senhor. Então o cordeiro vencerá a besta, vencerá a meretriz, vencerá essa mulher que está vestida de escarlate, está cheia de pedras preciosas. O cordeiro vencerá, não só o cordeiro, também todos os que estiverem do lado do cordeiro. Se você estiver do lado do cordeiro, você vai vencer. Se eu estiver do lado do cordeiro, nós iremos vencer. Então aqui está o segredo: o cordeiro vencerá, louvado seja Deus, porque em meio às tribulações, às dificuldades e perseguições, o cordeiro já tem a vitória garantida. E você também, você que está do lado do Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, você também está com a vitória garantida. O versículo 15 continua dizendo: falou-me ainda
As águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Viram aqui a Bíblia se interpretando? Lá no capítulo 1 fala que a meretriz está sentada sobre muitas águas. E a Bíblia, ela explica para nós, ela dá a declaração, ela comenta aqui o que significa as águas. As águas que você viu, João, são povos, multidões, nações e línguas. Louvado seja Deus, porque Ele nos dá a interpretação das profecias, para que nós possamos entender. O versículo 16 continua dizendo: os 10 chifres que viste e a besta. Você viu 10 chifres? Também você viu a besta? Esses odiarão a meretriz. Isso vai acontecer. Os 10 chifres, que significa reis, juntamente com a besta, com o poder, eles vão odiar a meretriz, vão odiar aquela mulher que significa igreja, a grande mãe, a Babilônia. Eles vão odiar, vai ter um momento que esses reis vão odiar a meretriz, eles vão ficar intrigados, brigados um com o outro, vai ter discussões, vai ter desavença entre um e o outro, mas é por pouco tempo. Quando isso acontecer, fique sabendo que será por pouco tempo. Isso é para enganar os fiéis de Deus, para enganar muita gente que procura estudar a Bíblia. Muita gente vai ficar abismado, mas como assim? O poder da besta, um inimigo do outro, como assim? O que está acontecendo? A grande meretriz e os reis inimigos, o que é que está acontecendo? Mas a Bíblia, ela continua nos falando no versículo 16 mesmo: odiarão a meretriz e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, e executem a um e dê à besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. Então será por um momento em que os reis, os 10 chifres, vão ficar com raiva da meretriz, vão querer batalhar com a meretriz, mas isso é por pouco tempo. Logo a profecia tem que se cumprir, então eles se unem. Então quando eles se unirem, eles vão passar a perseguir mais e mais o povo de Deus. Mas não fique assustado, não fique com medo, porque a vitória já está garantida, o Cordeiro já venceu. E todos os que estiverem com o Cordeiro de Deus serão também vencedores. O versículo 17 continua dizendo: porque em seu coração incutiu Deus, ele permitiu com que a besta, a meretriz, se juntasse mais uma vez. O versículo 18 diz que a mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Agora você sabe quem é essa meretriz. Você sabe quem é a Babilônia. Você sabe quem é a igreja apostada. A Bíblia, ela nos revela. Deus, ele deixou esse livro para a gente estudar e aprender as coisas que estão acontecendo e as que vão vir. E Deus, ele tem um apelo a você agora, neste momento. Deus, ele quer te dizer assim, está no Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, está escrito assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Deus, ele está chamando você que ainda não está do lado do Cordeiro de Deus, você que não está do lado do Senhor dos Senhores e dos Reis. Deus, ele está te chamando para sair da Babilônia, para sair dessa grande meretriz. As coisas que estão dentro de você, você precisa largar, as coisas que não pertencem a Deus. Você precisa deixar, porque Deus está te chamando. A Bíblia fala: sai dela, povo meu. Você é povo de Deus. Você é uma criatura de Deus muito especial. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus está te chamando hoje para que você saia dessa Babilônia, porque Deus, ele quer novamente te abraçar. A Bíblia fala que o Cordeiro, ele já venceu. Essa meretriz, a besta, os reis da terra não vencerá o Cordeiro, porque ele já venceu, ele é vencedor. E todos aqueles que estão com o Cordeiro também serão vencedores. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador de sua vida.
Deus, Ele está te chamando, está chamando todas as pessoas que ainda estão em Babilônia. Sai dela, povo meu, para vocês não serem cúmplices dos seus flagelos nem dos seus pecados. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine você e te ajude cada vez mais a conhecer as profecias e as revelações que Deus nos deixou. Deus esteja com você hoje por todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.